Paulo foi preso várias vezes. Ficou preso em Jerusalém, ficou preso em Cesareia, também ficou preso em Roma. Paulo ficou preso em Filipos. Nós temos lá dos versos 16, no livro de Atos, no capítulo 16, os versos 16 a 24. Ele foi preso após curar uma jovem adivinhadora, que dava muito lucro aos seus senhores. Paulo e Silas foram presos, amarrados no tronco. Essa prisão resultou a conversão do carcereiro. Em outra ocasião, Paulo disse estar entre algemas. Filemão 10 e 13. Durante sua prisão domiciliar em Roma, ele estava acorrentado a um soldado romano de elite. Inácio de Antioquia, líder cristão no início do segundo século depois de Cristo, que também esteve nessas condições, descreveu os soldados como feras selvagens, que só pioravam quando eram bem tratadas. Paulo ficou preso nessa condição, acorrentado a um pretor, acorrentado a um soldado romano da elite. Como é que ele suportava essas provações? Qual era o foco? Qual era o sentido de Paulo? Qual era o sentido da sua missão? Vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 12. O título dessa sessão é O poder de Paulo só vem de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. O que ele estava dizendo com isso? Esse tesouro, qual é esse tesouro? O Evangelho, a pregação do Evangelho, estava em vasos de barro, estava em seres humanos, como Paulo. Para quê? Para que fosse demonstrada a excelência do poder de Deus e não o poder dos seres humanos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não ficam desanimados, ficamos em dúvida com relação ao que fazer, mas nunca ficamos desesperados. Porém, nunca fomos desamparados, nunca fomos abandonados por Deus, era isso que Paulo estava dizendo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sempre estaremos correndo o risco de morrer por causa do Senhor Jesus. Era isso que o Paulo estava dizendo. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Enfrentamos a morte para que vocês possam viver. Era o que o apóstolo Paulo estava falando. Nós estamos enfrentando a morte ao pregarmos o Evangelho, para que vocês possam viver, para que vocês aceitem as boas novas da salvação. Por mais difícil que fossem as circunstâncias, Paulo sempre conseguia enxergar um lado positivo, e isso lhe dava forças para suportar as pressões. Mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás, ele tinha a certeza de que Deus não o havia desamparado. O que ele tinha, irmãos? Ele tinha um forte sentido da vida. Ele sabia qual era a sua obrigação, ele sabia qual era a sua missão. A sua missão era pregar o Evangelho, independentemente das perseguições, mas assim ele faria. Veja ainda os recursos espirituais que estavam à disposição de Paulo. Como é que ele se fortalecia? Como que ele podia participar dessa luta intensa? 2 Coríntios 6, versos 3 até 7. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo tinha o cuidado de não desonrar o ministério. Tinha o cuidado de, no seu comportamento, mostrar que ele era uma pessoa especial, uma pessoa santa, separada para uso santo, separada para a pregação do Evangelho. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Ainda mais agora, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no espírito, no amor não fingido. Mais ainda, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas.
Aonde Paulo se apoiava no Espírito Santo e na palavra da verdade, na Santa Bíblia. Somos tentados a olhar as circunstâncias que enfrentamos ou para as fraquezas e fracassos e desanimar. Nesses momentos, precisamos nos lembrar das ferramentas extraordinárias que Deus nos deu para enfrentar o mal. Uma das ferramentas mais importantes para enfrentar o mal é a Bíblia Sagrada, a própria Bíblia, a palavra da verdade, pois nela aprendemos com os erros e acertos de outras pessoas. Além disso, o Espírito Santo torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor no mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Veja, irmãos, as ferramentas que o apóstolo Paulo dispunha são as mesmas ferramentas que nós dispomos. A Bíblia Sagrada, e temos hoje a Bíblia Sagrada ampliada ainda. A Bíblia Sagrada no tempo de Paulo era somente o Velho Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento, com todas as cartas de Paulo, com os evangelhos, com o Apocalipse. Nós temos essa ferramenta que o Espírito Santo proveu, inspirando homens para que completassem a Bíblia Sagrada. Mas ainda o Espírito Santo preservou a Bíblia Sagrada para que chegasse até nós hoje. Mais ainda, irmãos, além da Bíblia Sagrada preservada pelo Espírito Santo, nós temos o próprio Espírito Santo. Veja, irmãos, se o Espírito Santo inspirou homens e mulheres a escreverem a Bíblia, preservou o texto bíblico, ele tem o maior interesse em fazer com que nós, hoje, no século XXI, entendamos a Bíblia, que nós possamos compreender, e para isso ele nos dá a iluminação. E é para isso que nós devemos, então, estudar a Bíblia, para aprender com os erros e com os acertos do passado, aprender com o testemunho de cristãos e profetas e outros cristãos do passado, apóstolos, para que nós possamos, então, aprender e viver de acordo com a vontade de Deus. O Senhor nos abençoe, que a gente possa entender a preciosidade que é a Bíblia Sagrada, entender a preciosidade que é a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E dessa forma sermos gratos ao Senhor Deus, gratos pelo Espírito Santo e gratos pela Santa Bíblia.